Vamos falar agora sobre novidades, né? E uma das novidades é a recomendação que a SBD trouxe sobre metas de controle glicêmico específicas para o paciente que tem doença renal do diabetes. Quais são essas metas, Eric? Então, ele vai dividir, né? O grande divisor aí é a taxa de filtração glomerular. Se o paciente tem a doença renal porque tem albuminúria, e aí a taxa de filtração glomerular vai ser acima de 60, ele coloca a meta como entre 6,5 e 7, ou seja, uma meta mais rigorosa para evitar a progressão da doença renal. Então, aquele paciente que você pegou ali, ainda o clínice dele ainda está ok, né? Vamos evitar que isso aí evolua. Agora, se esse paciente tiver taxa de filtração glomerular abaixo de 60, independente de ter ou não albuminúria, aí ele coloca a meta como 7 a 7,9, para evitar aquela história de que se você faz um tratamento muito intensivo, você aumenta mortalidade, né? Nesses pacientes já com a alteração da filtração glomerular. Até ele cita a curva U, né? Aquele paciente, se você deixar muito solto a glicemia, você vai piorar a mortalidade. Mas se você apertar demais nesses pacientes a glicemia, você pode também aumentar a mortalidade. Isso é um ponto bem controverso, né? Assim, muito controverso, porque assim, isso vem lá de estudos mais antigos, vem lá do até o KPDS ele cita. Isso, então o ACORD, VADT, que o que foi usado para controle glicêmico intensivo foi sulfonilureia insulina, né? Então, se a gente pegar toda essa literatura dos novos estudos de doença renal, por você pegar o FLOW com a semaglutida, foi um estudo que jogou a hemoglobina glicada para abaixo de 6, tá? Então, assim, não teve nada ali e tinha taxa de filtração glomerular abaixo de 60, né? E mostrou benefício. Então, como é que você vai bater que é para você deixar uma meta entre 7 e 7,9? Eu acho assim, que tudo é relativo. Assim, o paciente está com taxa de filtração de 50. Aí eu vou ficar feliz porque a hemoglobina dele tá 7,8? Não vou. Inclusive, até esse aumento de mortalidade observado lá nos estudos de meta muito intensiva, tem uma subanálise bem interessante publicada no Diabetes Care que ele mostra o perfil desses pacientes. Então, assim, eram pacientes que estavam no grupo intensivo que não conseguiam baixar a meta. Eles estavam no intensivo, mas não alcançavam a meta. Entendeu? Então, tipo assim, um paciente que estava... Embora tivesse naquele grupo que deveria baixar para 6,5, ele estava com 8 de glicada. E estava com dose alta de insulina, estava com sulfa em dose plena e não conseguia chegar na meta. Então, o problema não era a meta, era ele também não conseguir chegar na meta, né? E como você estava fazendo para chegar na meta. Então, tinha mais hipoglicemia, tem ganho de peso. Então, é um perfil de tratamento que hoje não é real, né? Assim, a gente não trabalha com isso. Como a gente vai ver daqui a pouco, por exemplo, vai ter paciente que vai ter indicação de associar a semaglutida, por exemplo, ao inibidor de SGLT2. Vamos supor que eu estou com esse meu paciente, ele está inibidor de SGLT2, está com metformina, iniciou semaglutida, e aí ele vai acabar indo para uma glicada de 6,8. Eu vou fazer o quê? Reduzir a dose das medicações? Não vou. E então a gente tem que ter muito cuidado aí com a... tipo assim, você não vai desintensificar o tratamento para deixar ele entre 7 e 7,9. Mas se você fez as medidas, fez as drogas que teria indicação de fazer, e o paciente está ali 7,5, 7,4... E você está naquela, não, vou intensificar aqui com sulfa ou insulina para chegar abaixo de 7, aí esse ponto você tem que levar em consideração se vale a pena você estar entrando com esse agente. Se é um agente que vai ter um benefício em relação à doença renal, você deve entrar com esse agente. Mesmo que fique numa meta fora do que a diretriz está colocando. Isso. E também não tem como ficar incomodado em ver grupos tão heterogêneos no mesmo balaio, porque assim, abaixo de 60 tem os pacientes que estão fazendo terapia dialítica e tem os pacientes com 50. Isso. São bem diferentes esses pacientes. Eu acho que vão ter a mesma meta? Um tanto arbitrário. Assim, se o paciente estiver em diálise, aí sim, eu tô feliz com a glicada de 7,5, assim, né? Não vou estar me estressando, porque eu sei que também que esse paciente, principalmente com clearance mais baixo, eles têm uma chance maior de hipoglicemia. Então. Né? Então, é um paciente que eu vou ter mais cuidado. Então, quem é esse paciente com taxa de filtração glomerular abaixo de 60? Eu acho que são pacientes bem diferentes. A redação, ao invés de você dizer que a meta seria 7 a 7,9, a redação deveria ser, eu não devo buscar metas agressivas. Assim, você deve fazer isso. Se você consegue chegar na meta abaixo de 7, beleza. Se você não consegue chegar, você não vai empurrar tanto para chegar naquele ponto para dizer que aquilo ali vai ter benefício em relação à doença do paciente. É isso que eu acho que tem que estar claro. Acho que isso acaba sendo muito reflexo, essa necessidade, às vezes, das diretrizes colocarem um valor dessa necessidade, de bolo, né? Hoje em dia, de que tudo tem que ser receita de bolo.
Então, tem como se era assim, o chat GPT ia substituir a gente facinho. Mas a individualização é extremamente importante na medicina. Assim, não tem, existem umas orientações, eles orientam, mas a gente tem que saber usar isso na prática clínica, de forma individualizada. A galera quer desorientar o chat GPT, né? Vai dar informação errada pra ele.